Mais uma vez o Interarte no ar com vocês, querendo agradecer já aos nossos parceiros, o meu patrocinador, a SCA, a Home Decor, a Fast Frame, a Especialité e aos meus parceiros, que é hoje a Folic, mostrando esse belo casaquinho, olha que charme. É a nova coleção da Folic, você precisa ir lá, fica no Manauara, no 3º piso. Procura lá a Evelise que você vai ter um atendimento especial. E também lá no Manauara, no mesmo piso, o último piso, Gatos de Rua, com os novos lançamentos e coisas belíssimas, com preços assim maravilhosos. E vamos continuar o Interarte aqui na Pinacoteca do Estado, continuando a bater um papo com a nossa amiga professora de arquitetura, professora de História da Arte, concurso na Sorbonne, a nossa amiga Ive Quintela. E aí, Ive, tudo bem, né? Tudo bom. Mais uma vez a gente aqui nesse ambiente maravilhoso. É lindo demais aqui, não é? Como é bom a gente trabalhar num ambiente onde se respira arte. Ah, é. Mas hoje o que foi que você trouxe para os nossos telespectadores? Então, no programa passado a gente falou sobre impressionismo e hoje a gente vai descobrir o que aconteceu depois. Então a gente vai focar principalmente o pós-impressionismo. Beleza. E quem é que vem nesse pós-impressionismo? Olha, a gente não pode falar apenas de um artista principal, a gente vai ter 4 artistas principais nesse pós-impressionismo, que a gente chama eles de os 4 grandes, né? Os 4 grandes do pós-impressionismo, que são nomes com certeza conhecidos do público, né? Que são Van Gogh, Gauguin, Cézanne e Matisse. Então, Ive, o que é esse movimento pós-impressionismo? Isso. Bom, esse nome pós-impressionismo, ele não designa exatamente o movimento, na verdade é uma série de pesquisas, de tendências que aconteceram depois do impressionismo, né, e que não estavam juntos, eram vários artistas trabalhando em coisas diferentes, e aí, como não tinha um nome perfeito para designar todos eles, a gente chama de pós-impressionismo, querendo dizer que aconteceu depois do impressionismo. Isso. Né? Mas o que é característica, quais são as características do pós-impressionismo? Isso. Eles vão ser aqueles artistas que no final do século XIX, ali nas 2 últimas décadas do século XIX, eles já vão começar a pesquisar coisas que vão ser características da arte moderna, das vanguardas. Então eles vão ser considerados os pais da vanguarda, né? Os pais dos principais movimentos que aconteceram no século XX. Por isso que o pós-impressionismo é tão importante. E, aliás, ele é muito conhecido do público, né? Exato. Até mesmo porque começa com o Van Gogh, né? O Van Gogh é um dos primeiros a aparecer. Ele trabalhava até ao mesmo tempo dos impressionistas, mas a gente chama ele de o pai do expressionismo. Não é a mesma coisa de impressionismo, apesar do nome ser parecido. Mas a ideia é totalmente diferente. O impressionismo queria captar o momento, né? A impressão do que ele estava vendo. O expressionismo, ao invés de olhar para fora, olha para dentro do artista. Então quer captar a emoção interior do artista. É o sentimento dele. O sentimento dele, a expressão dele. Então é muito a expressão particular dele. Então, Van Gogh foi o primeiro a trabalhar nesse sentido, a fazer com que a obra de arte ela fosse tão particular, tão dele, que é a coisa mais fácil você reconhecer um Van Gogh. Exato, exatamente. E no expressionismo, no trabalho do Van Gogh, ele trabalha muito com cores fortes e ele tem sempre, por exemplo, tem um quadro dele que é famoso, que ele trabalha muito com 2 cores, que é com o azul e o amarelo. Isso, não é isso? Aqueles girassóis que são um dos mais famosos dele. Exatamente. Por quê? Você lembra já que Monet já tinha começado a fazer isso, né? A diminuir a quantidade de cores, que a gente chama de diminuir a paleta de cores do artista, né? Então, fazer mais com menos, a gente diz, né? Então, quanto menos cores e quanto mais puras essas cores, mais luminoso e mais interessante vai se tornar o trabalho, né? Então,
Van Gogh tinha uma predileção por amarelo, era a cor preferida dele, tá? Então, ele achava que era que realmente emanava luz, aqui identificava o que ele sentia. Né? Então, a busca dele era para reduzir quase a cor única amarelo e apenas com uns toques de azul para poder fazer aquela questão do verde. Então, girassóis ele fez vários, né? Várias pinturas de girassóis até chegar àquela mais famosa que vocês estão mostrando aí, que é quase totalmente amarela. É interessante aqui, com essa força dele de querer trabalhar sempre com as mesmas cores, ele aproveitava a mesma cor verde. Ele não ia buscar o verde, não. Ele criava o verde da mistura das cores, né? Exatamente, ele já pegava o amarelo e misturava com o azul para poder usar o verde, para obter o verde, exatamente. E não o verde fabricado. Exato. O verde era sempre misturado, porque ele achava que assim ficava mais luminoso. Mas você vê, eu acho interessante que a vida do Van Gogh foi muito curta, né? Ele faleceu cedo, ele teve aquele problema que teve que ser internado, ele terminou se suicidando, né? Ele termina se suicidando e deixando trabalhos assim belíssimos. E o que eu achei interessante também na vida dele é que ele tem um irmão que é muito próximo a ele. É demais. E que vem a falecer em seguida, quase, a morte dele. Theo Van Gogh, que é o irmão, sustentou ele. A vida toda. A vida toda, porque Van Gogh em si nunca vendeu um quadro. Exato. Ele nunca vendeu, ele era um artista isolado da sociedade, né? Ele tinha problemas mentais, ele tinha uma certa dificuldade, vamos dizer, de se integrar na sociedade. Então, o irmão dele, Theo, confiando no valor artístico dele, disse, eu sustentava ele para que ele pudesse pintar o que ele quisesse, sem preocupação comercial, sem preocupação em agradar um público, por exemplo. Então, por isso que ele teve toda a liberdade. Isso foi bom. Mas o autorretrato que eu trouxe para mostrar para vocês é um autorretrato polêmico, porque mostra ele justamente com a orelha cortada. A famosa história da orelha cortada, né? Que ele cortou a orelha e enviou pelo correio para Gauguin por causa de uma questão amorosa, né? Então, são atitudes como essa que ele era capaz de ter. Mas nós vamos para um pequeno intervalo. Não saia daí não, que tem mais arte para você aqui na Pinacoteca.